Pessoal, vamos continuar a nossa aula. Na sessão anterior a gente apresentou equações diofantinas. Hoje nós vamos dar continuidade, mostrando algumas aplicações sobre equações diofantinas. Nessas aplicações a gente vai mostrar como é que a gente pode utilizar esse conhecimento para resolver alguns problemas que às vezes surgem. Isso. Então vamos começar, né? Então, para iniciar, vamos apresentar um pequeno problema para a gente fazer a discussão. Então, observe. O problema consiste no seguinte: numa sorveteria, temos dois tipos de sorvetes. O simples, que custa R$10, e o especial, que custa R$14. De quantos modos é possível comprar sorvetes gastando R$100? Então, de quantas maneiras dá para a gente comprar o sorvete gastando apenas R$100? Então, pessoal, esse aqui é o sistema para a gente utilizar equações diofantinas. É fácil perceber que a gente vai ter, considerando o simples, uma variável e o especial outra variável. Então, nós vamos ter 10 vezes essa variável do sorvete simples, mais 14 vezes a variável do sorvete especial igual a 100, né? Então não é difícil perceber isso, mas vamos ver aqui. Então o problema em síntese é só resolver essa equação diofantina: 10x mais 14y igual a 100, no qual, né, a gente tem o x representando a quantidade de sorvetes simples e o y a quantidade de sorvetes especiais. Então o nosso problema consiste em resolver essa equação diofantina. Então vamos lá, como é que nós vamos resolver? Qual é o primeiro passo que a gente necessita para resolver uma equação diofantina? A gente precisa descobrir qual o valor do MDC dos coeficientes, no caso o MDC de 10 e 14, e verificar se ele vai dividir esse 100. Se dividir, então significa que nós temos soluções inteiras. Lembrando, soluções inteiras para essas equações diofantinas. Então vamos, primeiro passo, vamos fazer esse MDC. Então como é que a gente utiliza? O algoritmo de Euclides, né? Então, fazendo o algoritmo de Euclides, o que é que nós temos? 14 dividido por 10. 14 dividido por 10 resulta dar quociente 1. 1 vezes 10 é 10 e fica restando 4, né? O que é que a gente faz? Leva o 4 ali para frente. E aí, pega o 10 e divide por 4. Fazendo 10 dividido por 4, temos que dar 2. 2 vezes 4, 8, e resta 2 para chegar no 10, né? Então, o que é que a gente faz? Leva o 2 ali para frente. Esse 2 eu vou pegar, ele vai dividir agora o 4. Então, nós vamos ter 4 dividido por 2, que dá 2. Resto, 0. Quando eu obtenho o resto 0, significa que eu tenho o quê? O nosso MDC, não é isso? A gente já tem o nosso MDC. Então, o nosso MDC ele é 2. E não é difícil perceber que 2 divide 100. Logo, a nossa equação diofantina tem soluções inteiras. Soluções inteiras, considerando essas soluções para os inteiros, né? Então, vamos lá, dando continuidade. Vamos prosseguir. Então, para facilitar nosso processo, como eu sei que o 2 é o maior divisor comum, então nós vamos simplificar toda a nossa equação. Ao invés de 10x mais 14y igual a 100, o que é que eu vou fazer? Vou dividir tudo pelo valor do MDC. Ou seja, que o MDC divide todo mundo. Ou seja, nós vamos pegar 10x mais 14y igual a 100 e dividir por 2. E vai ficar como? A nossa equaçãozinha fica 5x mais 7y igual a 50. Então, nós vamos trabalhar com essa equação para facilitar nosso processo. Observem que o coeficiente do x, que é o 5, e o valor de c, que é 50, o 50 é um múltiplo de 5, né? Então, é fácil perceber, ó, se você botar 5 vezes 10, já dá 50. E colocar o 0 por y, a gente já encontra uma solução sem fazer muita conta. Então, quando você simplifica, facilmente você percebe. E a gente só precisa de encontrar uma solução particular para poder colocar o dispositivo para a solução geral. Então, uma solução particular resolve todo o nosso caso, né? Então, não é difícil perceber que
os valores que eu acabei de colocar, substituindo o x por 10 e o y por 0, vai dar 50. 5 vezes 10, 50, mais 14 vezes 0, então é 50. Ou seja, esse 10 para x e 0 para y é uma solução da equação Diofantina. É uma das soluções da equação Diofantina. Então, vamos trabalhar com essa solução, que eu já descobri de cara. Na hora que eu olhei, eu encontrei uma solução. Então, não vou trabalhar com aquele processo. Aquele outro processo que a gente utilizou na aula passada é um processo prático para obter a solução quando não é fácil você encontrar. Mas se você encontra a solução olhando, você não vai fazer aquilo ali. Aquilo ali é muito trabalhoso, né? Então, vamos lá. Então, olha só, considerando meu x0, 10, meu y0, 0, meu d, 2, e a nossa equação 10x mais 14 igual a 100, observem, eu utilizei a equação simplificada, não foi? Mas se eu substituir aqui, ó, o x por 10, 10 vezes 10, 100. O y, 14 vezes 0, 0, igual a 100. Ou seja, 100 igual a 100, né? Porque o y vai embora. Então, a solução particular também funciona aqui. A gente só simplificou. Qualquer solução encontrada naquela vai servir aqui. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que a solução geral, ela é dada por x, que é igual a x0 mais b dividido pelo MDC vezes uma constante t. E o y é igual a y0 menos menos o coeficiente a dividido pelo MDC vezes uma constante t. Esse x0 e esse y0 são soluções particulares. Então, olha só como ficou. O nosso x0 é 10, mais 14 sobre 2, e o y0 é 0, menos 10 sobre 2 vezes a constante t, né? Então, nossa solução geral ficou assim, x igual a 10 mais 7 vezes t, y igual a menos 5 vezes t, para t pertencente aos inteiros. Então, essa é a solução geral. Agora, nós temos que encontrar a solução que satisfaz o problema, que é o problema da sorveteria. Aqui me dá todas as soluções para a equação Diofantina, mas nem todas as soluções vai satisfazer o problema disso. Então, eu tenho que encontrar a solução do problema. Então, vamos lá. Para isso, eu vou atribuir valores para t. E aí, nós vamos determinar quais daquelas soluções servem para o problema. Então, para resolver a equação Diofantina em si, todas esses valores vão ser úteis, mas elas não servem para o problema que está no contexto. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a solução geral. X igual a 10 mais 7t. E y igual a menos 5t. Então, olha só. Vou atribuir valores para t. O t0 a gente já atribuiu, né? Se o t for 0, o que é que eu tenho? 10, porque 7 vezes 0 dá 0. Menos 5 vezes 0, então vai ficar 10 e 0. Esse primeiro par ordenado foi o primeiro que a gente encontrou. Se eu substituir o t igual a 1, o que é que eu tenho? 10 mais 7 vezes 1, 17, né? Menos 5 vezes 1, menos 5. Vai ficar 17 menos 5, né? O t igual a 1. Se eu substituir o t igual a 2, 10 mais 7 vezes 2, 14. Com 10, 24. Menos 5 vezes 2, menos 10. 24 e menos 10. Olha, são soluções da equação Diofantina, mas não são solução para o problema. Por quê? Porque, como minhas variáveis são quantidade de sorvete, ninguém vai comprar uma quantidade de menos 5 sorvete, de menos 10 sorvetes. Então, essas soluções elas não servem para o contexto do problema. Perceberam? Porque são soluções negativas. E lá se trata de quantidades de sorvetes. Quantidade de sorvete simples, quantidade de sorvete especial. Então, não serve para o problema. Eu encontrar soluções negativas não serve. Então, o que acontece? Eu comecei a atribuir valores negativos. Por exemplo, menos 1. Se eu substituir 10 mais 7 vezes menos 1, dá menos 7. Menos 7 com 10 dá 3, né? Então, o x dá 3 positivo. E o y? Menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo. Então, aqui eu tenho uma 5 positiva. Eu tanto posso ter 3 sorvetes
simples com 5 sorvetes especiais. Isso é uma quantidade plausível. Se eu botar o menos 2, observe que quando eu colocar 7 vezes menos 2, dá menos 14. Então, em cima vai dar menos 4. Já não serve, né? Então, os únicos valores que vocês podem até fazer os testes, os únicos valores que vão servir vão ser esses dois aí. 10 e 0, 5 e 3. Então, note que por não atribuir soluções negativas, nós temos valores monetários e a quantidade de sorvetes. Então, o que acontece? Resolvemos facilmente o nosso problema, porque lá ele pede quantas soluções satisfazem. Quais são? Só são duas, 10 e 0 e 3 e 5. Então, são as duas soluções que satisfazem o nosso problema. Lembrando, a nossa equação de Diofantina tem infinitas soluções, mas o problema só tem duas soluções que satisfazem, ok? Então, a gente agradece a vocês aqui, então nós vamos estar disponibilizando esse vídeo, depois nós vamos estar disponibilizando listas de exercício. Então, bons estudos e vamos mandar brasa aí. Até mais, até a próxima.